Card principal do UFC do dia 30 vai ter início às 20 horas e vamos lá para as análises e os palpites. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e bora lá. Na primeira luta, o americano Gerald Meerschaert vai enfrentar o polonês Krzysztof Jotko. Luta pelo peso médio. O Jotko tem 32 anos, 23 vitórias e 5 derrotas, venceu 6 por nocaute, 1 por finalização e 16 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Está no UFC desde 2013, fez 15 lutas na organização, venceu 10 e perdeu 5. E vem de vitória por uma decisão dividida contra o Misha Cirkunov. O Meerschaert tem 34 anos, 34 vitórias e 14 derrotas, 6 vitórias por nocaute, 26 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 3 por nocaute, 8 por finalização e 3 por decisão. Está no UFC desde 2016, também fez 15 lutas. Venceu 9, sendo 8 delas por finalização e 1 por nocaute, e perdeu 6. Vem de 3 vitórias seguidas agora. Bom, mais uma luta bem equilibrada. O polonês está com favoritismo de cerca de 65%. Na luta em pé, com certeza, ele é muito melhor. Na luta de chão, não, porque o Meerschaert é um dos melhores aí no jiu-jitsu do UFC. Na última luta ele estava tomando um atraso e conseguiu a finalização no último round. Então isso é sempre um risco que pode acontecer. Ele é um ótimo finalizador, né? Não é à toa que foram 21 finalizações na carreira. Mas o favoritismo é pro Jotko, sim, eu concordo. Eu acho que ele deve vencer a luta por decisão ou talvez até um nocaute, mas sempre correndo aquele risco de ser finalizado. Mas, para não ficar em cima do muro, Jotko por nocaute. Na segunda luta, pelo peso pena, o americano Darren Elkins vai enfrentar o canadense Tristan Connelly. O Elkins tem 37 anos, 26 vitórias e 10 derrotas, tem 9 vitórias por nocaute, 5 por finalização e 12 por decisão. Perdeu já 4 vezes por nocaute, 1 por finalização e 5 por decisão. Muito veterano já, está no UFC desde 2010, 25 lutas na organização, mas das últimas 7 ele ganhou só 2. O Connelly tem 36 anos, 14 vitórias e 7 derrotas, venceu 4 por nocaute, 9 por finalização e 1 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 5 por decisão. Já lutou pelo Rise, tem 2 lutas no UFC. Ele foi aquele cara que ganhou do Michel Pereira por decisão, naquela luta que o Michel fez muita graça, acabou perdendo o gás todo, né, no primeiro round, e foi derrotado por decisão. E ele perdeu depois para o Pat Sabatini, por decisão também. O Sabatini é um ótimo lutador, né, principalmente no chão. Não conseguiu finalizar o Connelly, que também é especialista no jiu-jitsu, mas venceu a luta com certa facilidade, né. Bom, essa para mim é uma das melhores oportunidades para ir na zebra, né? Não é tão zebra porque tá bem parelho as cotações. O Elkins está com favoritismo de 57%. Eu discordo bastante. O Elkins já está numa fase bem ruim, já foi um ótimo lutador, né? Mas ele já chegou naquele ponto onde a experiência está perdendo para a quilometragem, para o estilo de luta dele. Leva muito golpe, ele já está com o queixo bem mais sensível, está sendo nocauteado com certa facilidade e não tem conseguido vencer suas lutas. O Conor, ele é um lutador menos experiente, mas ele é técnico até. Eu acho que ele consegue cozinhar bem a luta, da mesma forma que ele fez para vencer o Michel Pereira. Consegue levar para o chão, quem sabe até conseguir uma finalização. Na terceira luta, pelo peso leve, 2 americanos, Grant Dawson e Jared Gordon. O Gordon tem 33 anos, 18 vitórias e 4 derrotas, venceu 6 por nocaute, 2 por finalização e 10 por decisão, perdeu 4 por nocaute, está no UFC desde 2017, fez 9 lutas, venceu 6 e perdeu 3, e vem de 3 vitórias seguidas, todas por decisão. A última delas foi uma decisão dividida. O Dawson tem 28 anos, 17 vitórias e só 1 derrota, 4 vitórias por nocaute, 11 por finalização e 2 por decisão. Sua única derrota foi um nocaute. Ele fez 6 lutas no UFC, venceu 5 e empatou 1. Nesse empate ele venceu os 2 primeiros rounds e perdeu o último por 10-8, na opinião de 2 juízes, né? No MMA Decisions a maioria deu a vitória para ele, mas no UFC acabaram dando um empate majoritário. O Dawson está com bom favoritismo nas casas de apostas, cerca de 67%. Eu concordo totalmente. Ele é muito técnico, é um lutador muito bom. No chão nem se fala, tem um ótimo wrestling. O Gordon não é um lutador ruim, mas perto do Dawson eu acho que ele vai sofrer bastante.
O queixo dele não é dos melhores, então eu acho que o Dawson consegue vencer por nocaute. Na quarta luta do card principal, pelo peso pena, o brasileiro Joanderson Brito, o Tubarão, vai enfrentar o André Fili, americano. O Fili tem 31 anos, 21 vitórias e 8 derrotas, venceu 9 por nocaute, 3 por finalização e 9 por decisão, perdeu 2 por nocaute, 2 por finalização e 4 por decisão. Está no UFC desde 2013, fez 17 lutas, venceu 9, perdeu 7 e tem uma sem resultado. Ele já ganhou do Charles Jourdain, do Sheymon Moraes e perdeu recentemente para o Sodiq Yusuff e para o Bryce Mitchell. O Brito tem 27 anos, 12 vitórias e 3 derrotas, venceu 5 por nocaute, 5 por finalização e 2 por decisão, perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Ele estava com 10 vitórias seguidas, aí estreou no UFC e perdeu para o Bill Algeu por decisão. Ele venceu o primeiro round, mas gastou todo o gás para isso e não aguentou o resto da luta e perdeu bem aí. 29-28 pro americano, mas com certa folga. Bom, o americano está com favoritismo de 70%. É uma luta difícil realmente para o brasileiro. Eu não acho que para tanto assim, de 70-30. A estreia do Joanderson não foi das melhores, mas acredito que ele vai corrigir esses erros. Ele não pode começar com tanta euforia assim e acabar morrendo no gás. O Fili realmente é mais experiente, ele tem uma vantagem na envergadura, então vai ser uma luta complicada para o Joanderson, mas eu vou arriscar na vitória do Joanderson Brito. Na luta co-principal, o lendário aí bielorrusso Andrei Arlovski vai enfrentar o Jake Collier, americano. Luta pelo peso pesado. O Arlovski está com 43 anos, tem 33 vitórias e 20 derrotas. Venceu 17 por nocaute, 3 por finalização e 13 por decisão. Perdeu 11 por nocaute, 2 por finalização e 7 por decisão. Está no UFC desde 2000. Ele ficou fora entre 2008 e 2013. Já lutou com todo mundo praticamente, teve altos e baixos. E por incrível que pareça, apesar desses 43 anos, está em um dos altos da sua carreira. Ele vem de 3 vitórias seguidas e venceu 5 das últimas 6. O Collier tem 33 anos, 13 vitórias e 6 derrotas, 5 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 4 por decisão. Perdeu 3 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Está no UFC desde 2014 e ele vem de um perde e ganha aí desde então. Fez 10 lutas, ganhou, perdeu. Total de 5 vitórias, 5 derrotas. E vem de vitória agora sobre o Chase Sherman. E antes disso ele tinha perdido para o Carlos Boi. O Arlovski está com favoritismo de cerca de 60%. Vou concordar mais uma vez. Gosto bastante do Arlovski. Talvez por ser um fã antigo de MMA. É legal ver um cara que está há tanto tempo aí e está em um alto nível até, relativamente. Ele está numa fase melhor. O Collier não conseguiu encaixar 2 vitórias seguidas. E acredito que não vai ser agora. O Arlovski é muito mais técnico, muito mais experiente e eu acho que ele consegue vencer por decisão. Na luta da noite, finalmente, a única com ranqueados nesse evento, entre os pesos galo, o Rob Font é o 5º, é o americano, e o Marlon Vera é o equatoriano, que é o 8º do ranking. O Font tem 34 anos, 19 vitórias e 5 derrotas, 8 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 7 por decisão, perdeu 1 por finalização e 4 por decisão. Está no UFC desde 2014, fez 13 lutas na organização, perdeu só para brasileiros, ele perdeu do John Lineker, do Pedrinho, do Rafael Assunção e para o Aldo. Ele já ganhou do Sérgio Pettis, que é o atual campeão do Bellator, já venceu do Rick Simon, que é uma das grandes promessas aí da divisão, do Marlon Moraes, que já não é grande coisa, né, perdeu para todo mundo, e do Corey Garbrandt, que também tem perdido bastante. O Vera tem 29 anos, 18 vitórias e 7 derrotas, venceu 7 por nocaute, 8 por finalização e 3 por decisão, perdeu todas por decisão, as 7 derrotas sempre por decisão. Está no UFC desde 2014, tem 18 lutas, venceu 12 e perdeu 6. Vem agora de 2 vitórias seguidas contra o Frankie Edgar e contra o Davey Grant. Ele perdeu para o Aldo e para o Son Yadon. Bom, essa na minha opinião vai ser sim a melhor luta da noite. A luta principal não é à toa. Gosto muito dos dois lutadores, os dois adoram a trocação. Acho difícil essa luta ir pro chão. O Vera tem uma certa vantagem no chão, eu acredito, mas eu duvido que um dos dois vai querer ir pro chão. Eu acho que eles vão ficar trocando a luta inteira. E nesse caso eu concordo com o favoritismo de 60% do Rob Font.
Eu acho ele um pouco melhor do que o Vera. Ele tem um boxe afiadíssimo. Ele deu certo trabalho para o Aldo. Ele chegou até a atingir mais o Aldo, só que o Aldo teve muito mais potência, conseguiu vários knockdowns e venceu. Venceu acho que 4 rounds dos 5, né? E o Aldo tá voando ainda, ganhou também no Marlon Vera. É um comparativo que a gente tem. Mas eu acho que o Rob Font é um pouco superior, sim. E apesar de ter a mesma altura, ele tem uma vantagem na envergadura. Ele sabe trabalhar a distância muito bem também. Então ficou com a vitória do Rob Font por decisão. Bom, é isso, galera. Vamos para mais uma semana. Semana passada o card preliminar não foi tão bom. O principal a gente gabaritou, deu para salvar a noite. Vamos aí para mais uma semana então. Não esquece de se inscrever, deixa o like, comentar e tamo junto.